gostaria de fazer assim duas observações. A primeira, como é que surgem os bispos? Quem que os escolhe? A nomeação final é do bispo de Roma, o Papa. Claro que ele não vai conhecer, não me conhecia. João Paulo II não me conhecia quando, em 85, me escolheu para bispo. Há consultas entre padres, entre religiosos, entre leigos. Essas consultas são promovidas pela Nunciatura Apostólica e quando há convergência sobre o nome, esse nome vai sendo levado adiante, novas consultas, a congregação dos bispos recebe esses nomes, estuda, vê se há alguma coisa a fazer ou a completar, ou novas informações que precisam ser solicitadas. Finalmente, quando há uma lista tríplice pronta de 3 nomes para determinada missão na igreja, aqueles 3 nomes são apresentados ao Papa, que os examina, estuda, pode dizer, não quero nenhum, pode dizer, eu quero o primeiro, pode até dizer, eu quero o segundo para aquele outro lugar, o terceiro para outro. Aí está nas mãos dele e o candidato é comunicado. Até aí, ele nem soube que estava havendo uma consulta sobre ele. E aí ele pode ainda dizer não. E é aqueles que dizem, não posso, eu não me sinto preparado, não tenho saúde, isso, aquilo. E aí, geralmente ninguém nem fica sabendo. Isso é a primeira observação. A segunda, o que faz um bispo na igreja? É uma pergunta que geralmente quem faz para nós bispos são as crianças. Elas nos veem, tal, e quando a gente começa a conversar, o que faz o bispo? Ele sempre faz, a pergunta é o que faz? Quer saber, afinal, porque não, coitada, a criança não tem ainda condições de imaginar o que é o bispo, o ser do bispo. O que faz? E a oportunidade de a gente lembrar que ele é pastor, continua a missão de Jesus Cristo e tem que cuidar daquela igreja particular, daquela diocese que lhe foi confiada. O primeiro grande trabalho, a primeira grande preocupação do bispo são os padres, no sentido que ele deve formá-los, acompanhá-los, incentivá-los, animá-los, cuidar para que haja novos sacerdotes, porque, já disse, o bispo consegue normalmente fazer aquilo que faz através de padres. Quanto mais os padres forem santos, preparados intelectualmente, apostólicos, entusiastas, mais o bispo consegue fazer. Depois vem o trabalho com os religiosos, as religiosas, incentivá-los, animá-los, para que eles tenham vocações e vivam o seu carisma, já que esse carisma e a sua missão são vividos dentro de uma diocese. Então, cabe ao bispo acompanhar. Embora eles não estejam ligados diretamente ao bispo, estão ligados à sua congregação, seu instituto, à sua ordem, mas no trabalho pastoral dentro da diocese, aí sim, estão subordinados ao bispo. Não pode cada religioso chegar numa diocese, fazer as coisas do jeito que quer e do jeito que gosta. Não. Há uma coordenação pastoral, há orientações do bispo, e aí cabe a cada um que entra, sim, inteirar dessas orientações e assumi-las. Pois o grande trabalho do bispo, junto aos leigos, a formação dos leigos, a sua santificação pelos sacramentos, incentivando-os, cuidando de sua formação permanente. Então, posso dizer que é um trabalho bonito. E uma coisa você pode ter certeza, na vida do bispo não há 2 dias iguais, não há rotina. Cada dia é um novo dia bem diferente e muito rico. A gente se sente pequeno, diante da imensidão de desafios, diante das próprias limitações, mas, por outro lado, pode ter certeza, nós bispos temos, assim, uma situação privilegiada para ver a ação da graça no mundo e nos corações. Você sempre reza pelo bispo quando participa da missa, que é um momento depois da consagração em que até o nome do bispo, do seu bispo, é citado, além do bispo de Roma, que é o Papa. Mas eu venho reforçar o pedido, reze muito pelo seu bispo. Você nem imagina quanto nós precisamos do Espírito Santo. Reze, porque decisões nossas são importantes, muitas vezes são decisivas na vida de tantas pessoas, e quanto mais estivermos iluminados e aquela decisão for acertada, maior será o benefício para aquela pessoa, para aquela comunidade, para a igreja e para o mundo. Agradecido por sua oração pelos bispos
invoco a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre você e sobre sua família. Irmão, irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os bispos que passaram pelo Anunciamos Jesus, destacamos as palavras de Dom Helder Câmara e Dom Luciano Mendes de Almeida, dos apóstolos da nossa Igreja. Creio que todos nós somos chamados a ser profetas. Pelo próprio batismo, nós devemos anunciar a boa nova. Devemos falar em nome de Deus. Evidentemente, há profetas que são profetas escolhidos para isso, quase diria oficiais. Tem uma responsabilidade maior, uma missão assim, que se identifica com a própria vida. No entanto, há muitos profetas espalhados por aí, presentes na vida de cada dia. Qualquer um de nós pode ser profeta. A juventude dura enquanto se tem uma razão para viver. Graças a Deus hoje é raro, mas às vezes me aparecia um rapaz, 18 anos, 20 anos, como a vida é estúpida, a vida é idiota. Eu digo, rapaz, um momento, eu vou arranjar uma bengalinha para você está muito velhinho. E eu digo a eles, a gente é jovem enquanto tem uma razão para viver. E realmente hoje nós temos 1000 razões para viver. É apaixonante a vida hoje. É claro, eu aceitaria viver em qualquer época em que Deus me fizesse nascer. Mas eu prefiro 1000 vezes viver no tempo em que há desafios enormes.